Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro. A igreja celebra a festa de Santo Antão Abade. Ele viveu de 251 a 356. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Naquele tempo, Jesus estava passando por campos de trigos, e era um dia de sábado. Os seus discípulos arrancavam espigas e caminhavam. Ora, os fariseus que estavam ali com eles começaram a murmurar, dizendo: Olha, eles fazem o que não é permitido em dia de sábado. Jesus, olhando para eles, respondeu: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando ele passou por necessidades? Como ele entrou na casa do Senhor, na época em que Abiatar era sumo sacerdote, e comeu dos pães oferecidos a Deus, sendo que esses pães só podem ser comidos pelos sacerdotes? Preste bem atenção. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente, o evangelho desta manhã convida a mim e a você a mergulharmos num ministério muito importante para que a gente possa viver com clareza e com verdade a palavra de Deus. O discernimento no Espírito. Discernimento no Espírito, um dom tão importante e tão ausente nas decisões e nas murmurações que nós fazemos também sobre a palavra de Deus. Porque o discernimento do Espírito vai fazer com que eu não fique mergulhado numa permissividade, arrancando, adulterando e anulando a palavra de Deus. Mas também vai fazer com que eu não caia também num rigorismo, onde eu vou asfixiando e engessando a palavra de Deus, sendo prisioneiros da lei. O apóstolo Paulo é o grande revelador ou grande manifestador desse dom chamado discernimento do Espírito. E diz ele que é preciso ter esse dom, para que a gente possa perceber a palavra de Deus e a dinamicidade também de Deus no transcorrer da história da humanidade. Eis que o Senhor faz novas todas as coisas. E aqueles e aquelas também que seguem o caminho do Senhor precisam estar com os ouvidos abertos, com os olhos atentos, o coração também bem aceso, para que possa perceber as intervenções de Deus na história. Hoje nós vemos novamente Jesus condenando uma religião de aparência, uma religião somente de exterior. E isso hoje é dado num acontecimento que aos nossos olhos não tem importância alguma. Jesus caminhando entre o campo de trigo, os discípulos arrancavam espigas enquanto caminhavam e jogavam na boca. Os fariseus, mestres da lei, profundamente enraizados num tradicionalismo muito cego e às vezes muito duro, são incapazes de perceber a novidade daquele momento ali, porque os discípulos estão passando por necessidades e estão fazendo então aquilo que é necessário para a sobrevivência. Por isso, então, eles começam a dizer, sem o discernimento do Espírito, olha o que eles estão fazendo. Estão fazendo coisas que não são permitidas serem feitas em dia de sábado. O sábado ou preceito sabático está escravizando o coração dos fariseus nesse momento. O valor do sábado ou princípio sabático está engessando a fé, engessando a lei. De modo que mais tarde, então, o apóstolo vai dizer, a lei nos veio por Moisés, mas a graça nos veio por Jesus Cristo. E ele nos concede graça sobre graça. O apóstolo não está anulando o valor pedagógico da lei. O apóstolo não está ensinando aos seus discípulos a mergulharem numa cultura de permissividade irresponsável que também não considera e não leva a sério a palavra de Deus. Mas ele está pedindo nesse momento, ele está exigindo nesse momento o discernimento do Espírito, para que a gente possa perceber o espírito da lei e não a lei.
E o apóstolo vai dizer: a letra mata, o espírito vivifica. Mas a lei mata é quando nós não temos o discernimento do espírito. Porque eu volto a repetir, quando um homem e uma mulher não têm o discernimento do espírito e começa também com uma consciência ou um vício de consciência chamado subjetivismo, e também vai fazendo com que a palavra de Deus desapareça, a palavra de Deus seja adulterada, a palavra de Deus perca a sua força pedagógica, então também nós não estamos no caminho. E Jesus então vai trazer de volta um acontecimento ocorrido na vida do rei Davi, quando ele, fugindo juntamente com seus soldados, passou por necessidade, estavam famintos, entraram no templo do Senhor, apanharam os pães da proposição que somente aos sacerdotes era o direito de comer. E Davi comeu desse pão e também deu aos seus. Por isso Jesus vai dizer, até o nome do sumo sacerdote desse ano era Abiatar. Mas naquele momento singular, naquele momento, Davi precisou ter aquela ação ali para poder proteger a sua vida e também a vida dos seus companheiros. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, roguemos ao Senhor Deus o dom do discernimento do Espírito. Peçamos a Ele constantemente: vinde, Espírito Santo. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus e dai-nos a capacidade de percebermos quando nós devemos agir de modo diferente, de modo criativo, obedecendo os sinais dos tempos. Porque o Senhor intervém constantemente com sua palavra em minha vida e em sua vida, e nós temos que fazer a palavra de Deus. A caridade está acima da lei. A caridade é a lei máxima. É a lei máxima de toda a perfeição cristã. E o que Jesus hoje propõe a nós: o homem não foi feito para o sábado. O sábado é que está a serviço do homem. A lei não foi feita para o homem. A lei existe para poder educar e ajudar o homem e a mulher a se protegerem de si mesmos. A lei tem o seu valor pedagógico. E é através da lei que eu e você também vamos fazendo a nossa caminhada rumo à casa de Deus. Mas volta Jesus a dizer: a urgência e a necessidade de termos o discernimento do Espírito para que a gente não venha absolutizar a lei, para que a gente não venha fazer com que a lei nos escravize e nos destrua, porque nenhuma lei está acima do direito do viver de um homem e de uma mulher. Que esta palavra de hoje encontre você fervoroso na sua fé, levando a sério os meios de crescimento espiritual, que são a oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, o terço de Nossa Senhora. E também que inspire você, incentive você a conhecer melhor a palavra de Deus e a lei de Deus. Porque como você poderá viver essa palavra e esta lei se você não a conhece? Seria muito difícil essa caminhada. A palavra de Deus e a lei de Deus estão aí para nos ajudar e nos encaminhar de volta para a casa do Pai. Um grande fraterno abraço para todos. De 14 até as 20 horas será o meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Saúde, aqui no centro de Itabira. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Santo Antão, rogai por nós. Amém.